Boa noite a todos. Me chamo Ayrton Carvalho e o que estará sendo contado a todos vocês é algo que me aconteceu ainda quando eu era moleque e morava com meus pais. Todo o ocorrido aconteceu no estado do Paraná, mais precisamente no município de uma cidade bastante conhecida e também chamada por seus habitantes por Astorga. Todas as manhãs, meu pai e minha mãe tinham por costume fazer o caminho de casa até o trabalho, e com isso eu passava boa parte da manhã e da tarde sozinho em casa. Nossa casa ficava às margens da rodovia Antônio Mendes Vasconcelos. E apesar da nossa casa não ser nem pequena e nem grande, ela era bastante hospitaleira e humilde. Eu estudava pela manhã, em uma escola que ficava não muito longe de minha casa. E tão logo cumpria com meu dever escolar, eu chegava em casa. Como minha mãe sempre dizia, criava a perna e saía pra rua. Eu tinha lá meus 16 anos de idade. Na época em que houve todo o ocorrido, eu gostava de chegar da escola e me aventurar pelas matas que existia próximo à minha casa e também aos arredores da região que eu morava. E foi em um lugar de mata completamente fechada que eu acabei me deparando com algo que no momento que vi, eu mesmo não sabia explicar a mim mesmo o que era. Somente depois de ter passado pelo sufoco que passei, que acabei descobrindo que aquela criatura que me perseguia pela mata era um lobisomem. Era um fim de tarde, mais exatamente uma sexta-feira. Eu e mais alguns amigos, sempre nos finais de tarde, tínhamos o costume de caminhar por entre a mata que existia do outro lado da rodovia. Esta mata ficava não muito longe de minha casa. Mas naquele fim de tarde de sexta-feira, nenhum de meus amigos apareceu. E eu acabei indo até o lugar que tinha por costume sozinho. Eu estava caminhando em meio àquela mata, que de certa forma já era bastante conhecida por mim. Acredito que até os dias de hoje, se aquele lugar ainda existe, continua sendo chamado pelo nome que eu sempre chamei: Ribeirão Sorria. Fosse com meus amigos ou sozinho, sempre tínhamos o costume de entrar naquela mata e se assentar aos pés de algumas árvores frutíferas e colher seus frutos para comer ali mesmo. Araçá, maracujá ou ariticum eram algumas das frutas que eu gostava de colher. Enquanto eu fazia o caminho por carreiros estreitos que se formavam em meio à mata, notei que aos arredores parecia ter alguma coisa de porte médio que me acompanhava. Como eu não estava muito longe de alguns bairros e também existiam algumas fazendas próximos daquele lugar, acreditei que poderia ser apenas um cachorro que estava caminhando por entre a mata. Apesar da mata não ser muito larga em suas extremidades e sua copa ser completamente fechada por galhos, o lugar também era bastante úmido, e isso fazia com que a vegetação rasteira daquele lugar crescesse com bastante facilidade. Então acabei não me importando com o que caminhava aos arredores e continuei fazendo o caminho que sempre fazia. Até que por um pequeno momento, minha atenção acabou se voltando ao som de galhos que se quebravam. Quando olhei na direção que vinham os barulhos, tive a impressão de ver algo muito parecido com uma pessoa correndo pela mata. Então, por medo, eu acabei fazendo a meia volta e retornei correndo todo o caminho.
Mesmo correndo pelos carreiros que eu estava refazendo, eu conseguia ouvir o som dos galhos se quebrando às minhas costas. Eu tinha plena certeza que o que eu vi era uma pessoa, e para meu espanto, parecia continuar me acompanhando. Foi então, em um determinado momento, quando faltava poucos metros para que eu chegasse até a rodovia, que eu acabei olhando novamente para trás. E nesse momento, acabei sendo surpreendido por um ser quase humano. O que vi parecia muito um homem, mas também parecia possuir partes do corpo de um cachorro. Acreditem ou não, eu sei o que vi. Parece loucura tudo o que está sendo contado. Se eu mesmo não tivesse visto com meus olhos, eu mesmo também não acreditaria. A partir daquele momento, o medo tomou conta de todo o meu corpo. O fato de ver que o que estava me perseguindo corria sobre 4 patas fazia meu corpo estremecer. Parecia que eu perdia o compasso da corrida e não demoraria muito para aquela coisa me alcançar. Eu conhecia muito bem o caminho que eu fazia e a única coisa que eu queria era sair daquele lugar. Foi então, a poucos metros da rodovia que eu teria que passar, que acabei vendo uma enorme criatura de pelagem negra parada sobre a rodovia. Suas orelhas eram pontiagudas. Aquela coisa também tinha um focinho longo e seu nariz era completamente achatado, muito semelhante ao focinho de um porco. Mesmo estando escondido por entre a vegetação, eu conseguia notar que aquele ser possuía grandes dentes em sua boca, e o tom amarelado de seus olhos parecia brasa viva. Aquela criatura mexia sua cabeça de um lado para o outro, parecendo que estava observando o lugar e estava à espera de onde eu poderia vir a sair. Eu acabei ficando escondido por entre a mata, somente observando aquela coisa. Eu sentia como se os ossos de todo o meu corpo tremessem. E foi nesse momento que eu tomei a decisão de fazer algo que eu mesmo nunca me atentei em aprender. Eu baixei a minha cabeça e comecei a rezar. De tanto ouvir minha mãe rezando durante a noite e pedindo proteção para a nossa família, o pouco que eu sabia do Pai Nosso, eu misturei com meu pedido de ajuda. Então naquele momento eu sussurrava o pouco que eu sabia, pedindo para que o Papai do Céu tirasse aquele ser maligno do meu caminho. Durante todo o tempo que eu rezava, eu fiquei com a minha cabeça baixada. Não demorou muito para que eu ouvisse uma buzina que se aproximava cada vez mais. E passado alguns segundos, pouco antes de um caminhão passar por onde a criatura estava, aquela criatura acabou indo até o outro lado da rodovia. Foi então, neste momento, que eu aproveitei para correr beirando a plantação que se formava ao redor da rodovia. Então cruzei a rua e fui em direção à minha casa. Quando faltava poucos metros para que eu chegasse até a minha casa, bastava apenas cruzar a praça que existia na região. Ainda tenho em minhas memórias a lembrança de minha mãe parada à porta de casa. Tão logo ela me avistou, ela gritava o meu nome e pedia para que eu corresse até ela. Foi então, no momento em que olhei na direção oposta que eu estava, que acabei vendo meu pai com uma foice em uma de suas mãos. Também vi a criatura saindo da mesma rua que eu tinha acabado de sair. Meu pai tentava afugentar aquela coisa para que ela não corresse em minha direção. Foi então nesse momento que eu disparei em direção à minha casa. E tão logo cheguei e entrei, meu pai também entrou em seguida e trancou a porta. Seguido disso, não demorou muito para que a criatura chegasse à frente de nossa casa. Por 2 ou 3 vezes, não só ouvimos como também vimos a porta de nossa casa ser forçada.
Parecia que a criatura havia se encostado sobre a porta e colocava seu peso sobre ela para tentar de alguma forma abri-la. Foi então que ouvimos o som de muitos cachorros que passaram a se aglomerar na praça. E seguido disso, meu pai foi até a janela e passou a olhar o que acontecia por entre as frestas da cortina. Bem devagar caminhei em direção a meu pai, e quando olhei para fora, percebi que muitos cachorros estavam na praça e passavam a avançar naquele ser. Aquela criatura tentava morder os cachorros, mas não conseguia. E assim foi até que aquele ser sumisse pelas vielas escuras que tinha do outro lado da praça. De casa eu ouvi os cachorros cada vez mais longe. Também não demorou muito para que tudo ficasse em silêncio novamente. Depois de alguns minutos terem se passado, perguntei para meu pai que tipo de animal era aquele. E para o meu espanto, meu pai acabou me pedindo para que eu não andasse mais pelas matas que existiam na região. E por um bom tempo, também não saísse mais de casa à tarde, pois aquilo que veio atrás de mim era um lobisomem. E agora aquele cão do inferno conhecia o meu cheiro e poderia passar e me perseguir. Então meu pai acabou falando que ele já tinha ouvido alguns comentários sobre o avistamento desta criatura, que vinha sendo vista andando por ruas escuras e colocando medo na população. Jamais contrariei meu pai e nem minha mãe. Por muitas noites que se vieram, eu e minha família ainda escutávamos a algazarra dos cachorros pelas ruas próximas à minha casa. Mas depois de um bom tempo não se ouviu mais nada. Confesso a todos vocês que eu jamais acreditei nessas conversas de assombrações. Mas depois que fui perseguido por aquele cão do inferno, parei de zombar do sobrenatural, como também passei a acreditar nessas coisas. Cordiais uivos a todos. Boa noite.